Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui de novo para poder trazer um estudo para vocês. Estamos dando prosseguimento ao estudo das parábolas de Jesus. Estamos já chegando ao fim dessa série de estudo e eu queria pedir vocês agora, se possível, que vocês comentassem aí no nosso vídeo, curtissem, compartilhassem e nos comentários colocassem o que vocês querem ver aqui para a gente poder preparar a próxima série de estudos aqui do nosso canal. E como além de ser um culto de estudo bíblico, também é um culto de oração, às quintas-feiras geralmente a gente abre para que as pessoas possam compartilhar pedidos de oração. Então, se esse é o seu caso, eu te peço que compartilhe aí com a gente nos comentários, tá bom? Para que a gente possa orar por vocês também. Desde já eu quero te convidar também a participar, assistir o culto que será transmitido no domingo, também às 19 horas. E também agradecer a participação da igreja, nisso tudo, no projeto, das pessoas que estão à frente aí, que estão segurando, esse projeto, mantendo ele todas as quintas e domingos, funcionando. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu queria te convidar agora a orar comigo para a gente iniciar esse estudo e que Deus possa nos conduzir, tudo bem? Então, te peço que feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve seus pensamentos, que a gente possa falar com o Senhor nesse momento, tá ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia, mas por essa oportunidade que nós temos, Deus, de ministrar, hoje de estudar um pouco mais a Tua Palavra e compartilhar isso com nossos irmãos que estão em casa, através da internet. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que se propõe a auxiliar nesse tempo de isolamento, da pandemia, e que mantém, Deus, isso funcionando todas as quintas, todos os domingos. Obrigado pela vida de cada pessoa, cada servo do Senhor. Eu te peço que o Senhor venha estar ministrando paz e amor na vida de cada irmão que se encontra em casa com seus familiares, que o Senhor venha derramar, Deus, o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha dar segurança, que o Senhor venha falar nos nossos corações. Eu te peço, Deus, que mais uma vez o Senhor venha me usar, um vaso, ó Deus, que não tem condição alguma, mas o Senhor, eu sei que o Senhor, através, Deus, da minha vida, pode falar aos nossos corações e ministrar a nós. Então eu te peço que o Senhor venha, ó Deus, usar desse momento mesmo para falar com nossas vidas, nossos corações, para que possamos aprender mais uma vez com os ensinamentos de Jesus. Obrigado por essa oportunidade, essa oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar. Estamos agora em Lucas 16, na parábola do administrador, que aqui na minha Bíblia fala que ele é administrador astuto, E aí cada versão aí vai falar alguma coisa em relação a esse administrador. E aí, na verdade, se a gente for pensar, ler na Bíblia, não fala que é uma parábola, mas as versões, traduções dizem que pode ser uma parábola. Então pode ser que essa história seja uma história verdadeira, tá? Mas a gente vai ler aqui agora e vai comentar um pouco sobre ela. Queria te convidar a pegar sua Bíblia e abrir em Lucas 16, a partir do versículo 1 até o versículo 15, tá? Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse:
tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Versículo 10. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Essa aqui é a parábola do administrador astuto, ou desonesto, né? Astuto é da questão da forma como ele lidou com a situação, e desonesto, se algumas versões trazem o desonesto, é justamente para falar do que ele fez, né, com o senhor dele. E aqui a gente tem, algumas versões também chamam ele de mordomo insensato, tá? Geralmente, não sei como está na versão de vocês, mas a minha traz essa palavra administrador. Então, essa pessoa cuidava do dinheiro, né, do seu senhor. Então, era alguém que tinha todo o dinheiro do senhor a quem ele prestava esse serviço, e ele cuidava de tudo isso, toda essa parte financeira. Então, assim, ele servia ao senhor com o dinheiro dele, tá? Por exemplo, é como se alguém tivesse nas mãos todo o recurso de, vamos dizer, uma família, vamos pensar assim, e ele fizesse compra mensal, pagasse as contas, comprasse as coisas que fossem necessárias, era como se fosse alguém nesse sentido. Então esse cara, ele servia dessa forma ao seu senhor lá. E aí ele foi acusado, como Jesus disse aqui, como se ele estivesse sendo desonesto com o dinheiro desse seu senhor, né? Desperdiçando, e aí quando ele fala desperdiçando seus bens, era desperdiçando com ele mesmo, ele fazia as coisas para ele, desperdiçava esse dinheiro. E aí o Senhor chamou ele, né, para poder justamente saber o que estava acontecendo e dispensar ele, e pediu que ele prestasse contas daquilo que ele fez. E aí ele começa, enfim, ele ia ser demitido, né, do cargo dele. Então ele pensa justamente o que ele iria fazer, e aí tá o porquê que é chamado de astuto. E aí ele tem a ideia de justamente reduzir a dívida de alguns devedores desse senhor, para criar esses laços, né, para quando ele fosse demitido, ele conseguisse ter um local para poder viver, para poder ficar. E essa atitude dele foi, de certa forma, bem vista pelo Senhor, né, pelo seu Senhor, e Jesus ele vai lá e fala, né, dessa questão da forma como ele agiu, né, para a gente, o que Jesus traz para a gente como dica para a gente criar laços de amizades com pessoas, né, através dos recursos, para que a gente consiga ter como descansar, né, onde descansar. Mas enfim, falar um pouco dessa questão da riqueza é um tanto quanto complicado, né? Aqui a gente vê mais uma vez, né, isso também aparece em outro evangelho, falando, né, sobre essa questão do dinheiro, e aqui é escrito dinheiro com um D maiúsculo, né? E aí ele faz essa associação de Deus e dinheiro como se fossem realmente dois senhores. É como se colocasse o dinheiro na mesma posição como um Deus, Mamon. E aí ele fala que é impossível você servir a dois senhores. E o dinheiro, de certa forma, ele é injusto. Ele tem um escritor que ele fala que se você serve ao dinheiro, é como se o diabo controlasse a sua vida, sabe? E
aqui eu acho interessante a gente pensar nessa parábola como como um exame da nossa própria vida. O que nós temos feito, né? Aqui a gente tem um cara que tinha um recurso em mãos e ele agiu de forma desonesta. O que nós temos feito com o recurso que nós temos nas nossas mãos? Nós temos auxiliado, ajudado o nosso irmão, o nosso próximo. A gente às vezes segue muito à risca, né? Essa questão do dízimo a ser entregue, né? Os 10%. E os 90% que sobra a gente acaba usando de uma forma totalmente largada, de qualquer jeito, da forma como a gente acha melhor, ao nosso bel prazer. E na realidade não deveria ser assim, né? A gente deveria consagrar ao Senhor toda a nossa riqueza e utilizar conforme a vontade dEle, em devolver a Ele os 10% que pertencem ao Senhor para a obra dEle, né? E os 90% consagrar ao Senhor para que Ele nos dê essa direção de onde aplicar esse dinheiro, né? E fala muito sobre essa questão do investimento aqui, né? De você depositar o seu dinheiro em algum lugar, ou seja, investir nisso para que você consiga agregar isso na sua vida, né? Na sua vida cristã mesmo. Então aqui ele fala, né, sobre quando Jesus ele elogia a forma como esse servo ele foi astuto, é justamente nisso, de que ele soube como empregar, ele se viu numa situação ruim, ele na verdade a forma como ele agiu não foi nada correta, ou seja, realmente reprimida, enfim, esse tipo de atitude, mas a forma como ele saiu disso foi uma forma boa. Ele conseguiu recuperar parte do valor, né, que fora, enfim, que foi emprestado, né, vamos pensar assim, foi vendido para essas pessoas, então eles não tinham pago ainda. E aí ele deu desconto nesses valores, ou seja, ele conseguiu recuperar um pouco desse dinheiro de volta e entregar ao Senhor dele. E ao mesmo tempo ele criou laços de amizade com pessoas que poderiam colocar ele, né, debaixo assim, do teto, assim, dar uma casa para ele morar. Então ele meio que pegou, ele adquiriu oportunidades, né, no meio dessa crise aí que ele estava passando. E às vezes a gente tem que entender que nós somos mordomos de Deus, sabe? Às vezes a gente tem o recurso que a gente deve utilizar para a glória de Deus. São habilidades e dons que às vezes a gente não usa, sabe? A gente desperdiça e, enfim, e o nosso tempo também faz parte disso, né? Às vezes a gente não usa como deveria, a gente usa para tantas outras coisas, mas para Deus mesmo a gente acaba não utilizando desse tempo. E aí o elogio de Jesus a ele foi justamente por utilizar dessa oportunidade com uma sabedoria. E a gente deve ser sábio quando se diz respeito a essas coisas, né? A obra do Senhor. E tudo que o egoísta ou a pessoa que ela não é sábia, ela utiliza aqui os recursos dela, aquilo que ela tem para ela mesma. Mas quando se trata do ser do ser cristão, né, no cristianismo a gente tem que entender que aquilo que Deus nos deu não é nosso e deve ser utilizado para a glória dele. Então a gente deve empregar nisso. E às vezes também a gente tem, além, né, dessa questão do financeiro, das habilidades e dons, nosso tempo, também tem essa questão do próprio evangelho, que a gente tem tanta, graças a Deus nós fomos muito ministrados, né? Somos ministrados diariamente, temos essa oportunidade. A gente tem o YouTube, que é um canal que tem várias coisas fora da igreja e tantas outras, né, oportunidades que nós temos de ouvir a palavra, de estudar a palavra, temos a Bíblia. Ou seja, nós temos muito do evangelho, e às vezes a gente fica retendo isso pra gente, ou então, enfim, enterrando isso, sabe? Não investe para outras pessoas, na vida de outras pessoas. E aqui eu acho interessante essa questão desse laço que esse servo ele realiza com essas pessoas. Eu acho que se trata muito do evangelismo, sabe? De você criar esses laços com pessoas e investir na vida delas, para que uma hora isso gere fruto, sabe? E aquilo seja justamente para a glória de Deus, para a honra de Deus, e você foi utilizado como esse meio, né? E, enfim,
a gente deve investir sempre em fazer amigos, sabe, no reino de Deus. Eu acho que isso é algo que é crucial dentro dessa parábola, e nós como cristãos nós devemos ter essa questão a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente tem como de recurso, sabe, financeiro, porque às vezes a gente vive de forma muito egoísta com aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos deu e o que Deus nos dá, né, de forma corriqueira. E a gente precisa, se a gente for olhar para a igreja primitiva, né, a igreja de Atos, era uma igreja que ela compartilhava tudo aquilo que ela tinha, né, e não se parece muito com o que a gente vive hoje, né, modificou muito. E às vezes a gente se depara com tantas pessoas passando por necessidades, tantas pessoas com tanta coisa, sabe? E aqui ele fala, né, olha, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, é justamente isso, né? Quão fiel nós temos sido, né? Quão fiel temos sido com aquilo que o Senhor nos entrega, né? E Jesus, ele é bem direto em relação a isso, né? E fala muito sobre a questão da confiança, né? Então, eu acho legal de se colocar nessa posição, assim, do servo mesmo, né? Ele fala assim, no versículo 11, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Né? Então, pra gente pensar, né? Se a gente não é fiel, se a gente é desonesto com aquilo que a gente tem hoje aqui no mundo, né? Aqui mesmo na Terra, como seremos aptos a receber aquilo que Deus pode nos dar, né? No sentido espiritual, quando a gente for estar com Ele. No versículo 12 fala, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, se a gente também não é de confiança com aquilo que é de outras pessoas, por exemplo, a gente pode trazer isso para os recursos financeiros da própria igreja mesmo, né? Se a gente não for fiel e honesto com o recurso financeiro da igreja, ou até mesmo de outras pessoas, quando a gente diz, sei lá, vamos pensar que a gente mexe com o dinheiro de outras pessoas, né? Tipo, seja, por exemplo, numa empresa que a gente trabalha, enfim. Quem dirá, né, seremos fiéis com aquilo que for realmente nosso, né, preparado para a gente. E, enfim, no versículo 15 ele fecha falando, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Então é como se quisesse mostrar para as pessoas, né, que são pessoas confiáveis, justas, fiéis. Aqui ele está falando dos fariseus, né? Mas Deus conhece o coração de vocês, a gente tem que entender que Deus conhece o nosso coração. E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então aquilo que a gente dá muito valor aqui, para Deus isso é detestável. Então a gente precisa ter isso em mente também. Eu gosto muito de orar a respeito disso, sabe? Pedir ao Senhor para que realmente sonde meu coração e me mostre, né, aonde eu tenho errado, o que eu tenho investido mais às vezes que não é bom para Ele, que no caso aqui, né, essa palavra acho que é uma palavra boa de ser usada, que é detestável aos olhos dele, para que a gente possa, no caso, né, para que eu possa mudar aquilo que eu tenho feito, né, e que o Senhor possa nos mostrar isso, né, dia após dia. Mateus 6,33 fala, né, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus ele pede e ele demanda essa integridade, né, essa entrega verdadeira, buscar em primeiro lugar, sabe, dedicação total a Deus mesmo. E a gente tem que entender também que quando se diz respeito ao dinheiro, somente Deus pode santificar esse dinheiro, sabe? Porque o dinheiro por si só, ele é sujo e mau, sabe? Ele é mau. E é só Deus mesmo para poder santificar isso, para a gente poder utilizar isso de forma, da forma como Ele, enfim, como Ele requer. E, enfim, eu acho interessante a gente sempre pensar nisso, assim. Tem uma pessoa que vira e mexe faz doação de cesta básica pra gente, né, pra gente poder direcionar, e ela sempre fala comigo bem assim,
que ela falou: Gabriel, eu peço só que você ore antes de entregar qualquer cesta dessa, para que o Senhor possa realmente direcionar, né? Direcionar na entrega desse recurso. Querendo ou não, é um recurso, né? Que estava na mão dela, e ela, com o dinheiro, comprou aquelas cestas. E ela sempre tem esse cuidado de pedir um direcionamento, que às vezes a gente acaba indo no calor da emoção de ajudar as pessoas, mas tudo tem que ser consagrado ao Senhor para que Ele direcione da melhor forma. E isso, assim, é claro que a gente sempre tenta, né, a gente sempre ora, pede ao Senhor direcionamento, mas isso para mim é um estalo assim de: olha, isso tem que ser feito o tempo todo, sabe? Tudo que for entregue na sua mão, você tem que pedir ao Senhor para direcionar. E eu acho que é basicamente isso. Aqui o autor ele fecha também com uma coisa interessante, falando que o dinheiro ele é um senhor cruel, né? Aqui Jesus ele compara Deus ao dinheiro, como eu falei no início, e a gente tem que entender que o dinheiro ele é um senhor cruel. Se a gente coloca Deus como senhor, o dinheiro ele é nosso servo. Agora, se a gente coloca o dinheiro como senhor, sabe, a gente vira servo dele. A gente vira servo dele. E ele por si só é um servo cruel, que vai demandar coisas da gente que a gente não, às vezes a gente não quer, ou não, a gente não pode e não quer entregar. E que a gente possa pensar sobre isso, sabe, sobre aquilo que a gente tem em mãos, para que o Senhor realmente possa nos direcionar da melhor forma. Olha, ele fala no versículo 9, né, quando fala da questão da amizade, né? Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas, né? Então, que a gente possa utilizar do nosso recurso também para poder fazer amizade. Amizade que eu digo gerar vida mesmo, sabe, dentro do reino de Deus, sabe, abençoar a vida de pessoas, conseguir com que pessoas sejam levadas a Cristo mesmo através dos nossos recursos. Isso, quando eu digo recurso, não é só financeiro, né? Eu falei com vocês mais cedo sobre a questão do tempo, sobre a questão dos nossos dons, nossas habilidades, né? Para que pessoas possam, a gente possa gerar realmente, o reino de Deus é um reino de amigos, né? A gente possa criar esses laços, para que, aí ele fala no final, né? Para que estes amigos os recebam nas moradas eternas. Então, que o Senhor venha nos exortar através dessa mensagem, nos direcionar de acordo com a vontade dele, e que a gente possa, assim como esse administrador, né, ser astuto, aproveitar as oportunidades, sabe, para poder gerar vida, gerar aquilo que Deus quer que nós façamos. Tá, ok? Vamos orar, pedir ao Senhor para, né, fechar isso, trabalhar no nosso coração, e que aquilo que foi plantado possa semear bons frutos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, obrigado pela Tua Palavra, que é sempre viva, sempre eficaz, e, Senhor, que ela venha penetrar no nosso coração a ponto, Deus, de ser plantada e gerar frutos que germinem para a vida eterna, que possamos ser pessoas fiéis ao Senhor, honestas, ó Deus, com aquilo que o Senhor entrega a nós, que possamos utilizar os nossos recursos, seja financeiro, seja aquilo que o Senhor nos dá como dons, como habilidades, como nosso tempo, ó Deus, de forma astuta, que possamos aproveitar das oportunidades para, Deus, gerar cada vez mais frutos também no Teu reino. Nos utiliza como servos Teus, como vasos em Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, vem estar abençoando a vida de cada irmão, cada amigo que assiste agora essa mensagem, que o Senhor venha estar também, Deus, cuidando e recebendo cada pedido de oração que será realizado, né? Deus, que foi realizado aí nos comentários, que mais pessoas possam ser atingidas, Deus, com a Tua mensagem. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez por essa oportunidade. Deus, que o Senhor venha estar sempre falando nos nossos corações, nos instruindo, nos exortando de acordo com a Tua santa e boa vontade. Essa oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Te peço mais uma vez que você possa se inscrever no nosso canal, possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, curtir, comentar, nos trazer essa interação, tá? E tudo que vocês tiverem também de como compartilhar também em cima das mensagens, que vocês possam fazer esses comentários, sabe? Eu vou parar para ler também todos eles, e que a gente possa crescer junto,
né, nesse reino, que vocês possam estar também sempre em segurança nesse tempo e que o Senhor possa cuidar da vida de cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Tenham uma boa noite, bom dia, boa tarde aí, que Deus abençoe. Tchau, tchau.